Olá de novo, esse aqui é o nosso segundo vídeo da aula 9 e eu vou continuar aqui resolvendo exercícios de valores de máximos e mínimos. Tá. O exercício 9 ele deu pra gente essa função aqui. E como a gente já viu, eu vou fazer os mesmos passos do exercício anterior. Eu preciso encontrar as nossas derivadas, né? No caso, a derivada em relação a x vai ser constante zero. Esse 2 vai tombar e vai multiplicar com 13, então vai ficar 6xy. Mesma coisa, menos. O 2 vai tombar, vai multiplicar com 6, 12, né? 12x. 6y² é constante, mais 2 também é constante, zero. Então, nossa derivada é simplesmente essa expressão. Eu vou derivar também em relação a y já. Então, eu vou ter 3y² mais 3x², né? Porque o nosso y é expoente 1, ele vai sumir. Menos 6x², zero. Menos 6 vezes 2, 12. Menos 12y. E essa é a nossa derivada em relação a y. Tá. Agora eu vou igualar elas a zero. E eu vou encontrar os valores dos pontos onde essa função tem seu valor máximo, mínimo ou ponto de sela. Tá. Eu vou fazer um passo aqui que, na verdade, ele é errado. Mas eu vou fazer uma observação sobre ele. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 12 para o outro lado, então vai ficar 6xy igual a mais 12x, né? E temos x de ambos os lados, né? O que eu posso fazer? Posso cortar aqui e aqui. E 6 e 12 são múltiplos, né? Então posso também cortar. 6 com 12, que sobra 2, né? 2 vezes 6 dá 12. Tá. O que eu consigo com isso? Eu consigo que o meu y vai ser igual a 2. Só que eu fazendo assim, passando menos 12 para o outro lado, eu acabo perdendo informação de x, porque eu estou cancelando x em ambos os lados, e eu perdo uma informação de um ponto onde essa função tem um outro ponto querítico, né? Então o que eu faço? Em vez de passar um termo para o outro lado e sair cortando, a melhor coisa que a gente pode fazer é fatorar os termos comuns dessa expressão. No caso aqui, 6x é múltiplo, né? Então, eu posso fatorar 6x. E aqui eu vou ter vezes y. E aqui menos 2. Porque 6x vezes y dá 6xy. E 6x vezes menos 2 dá menos 12x. Então, tá certo. Eu vou igualar isso aqui a zero, porque a gente tá... Porque é uma equação, né? E assim, para eu satisfazer essa igualdade, o meu y pode ser 2, né? Porque a gente já tinha achado que y é igual a 2. E agora a gente também sabe que essa expressão vai ser igual a zero quando x for igual a zero. Beleza? Tá passando muito carro na rua aqui, não sei se tá fazendo barulho aí, mas perdão. Tá. Agora, como eu tenho dois valores distintos de y e x, o que eu tenho que fazer? Lembrando que isso aqui não é um ponto, não é quando essa função for igual, tiver o x igual a zero e o y igual a 2. Eles são valores distintos. O que eu tenho que fazer para encontrar realmente os pontos de interesse? Eu vou pegar cada um desses pontos e substituir na segunda derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar algumas condições. Se meu y for igual a 2, eu vou ter que minha derivada segunda vai ser... Na verdade, eu já vou substituir aqui direto. Eu vou ter que a f de y vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, porque y é 2, né? 3 vezes 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Mais
3x por quadrado, que eu ainda não sei o valor de x, não é esse valor aqui. E menos 12y, y é 2, dá menos 24. Isso é igual a zero. Tá. O que eu tenho que fazer? Tenho que isolar o meu x para encontrar o valor dele, né? Então vamos lá. X, deixa ao quadrado por enquanto. O que eu vou fazer? Vou mandar esse 24. Na verdade, 12 menos 24 dá menos 12, né? Menos 12. E eu tenho 3 multiplicando meu x quadrado. Vou mandar ele dividindo. E com isso eu consigo que menos 12 sobre 3 dá 4. Isso aqui é igual a 4. Então, o meu x vai ser igual a 2, né? Só que, como eu estou tirando raiz em ambos os lados, vai poder ser mais ou menos 2. Beleza? Porque se eu levar 2 ao quadrado, eu consigo 4. E se eu levar menos 2 ao quadrado, eu também consigo 4. Então, é um ponto de interesse. Tá. Agora, como eu substituí o nosso y igual a 2 na nossa segunda derivada, eu consegui outros 2 pontos. Eu consegui, quando x for igual a mais 2, o y vale 2. E quando meu x for igual a menos 2, o meu y também vale 2. Sempre prestem atenção nos sinais. A gente se perde bastante, né? Quando a gente está procurando os valores de máximos e mínimos, porque é bem extenso mesmo a resolução. Então a gente já consegue 2 valores de pontos críticos dessa função. Tá, o que eu vou fazer agora? Deixa eu marcar esse y igual a 2 de novo aqui. Tá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a condição se x for igual a zero, a nossa segunda derivada, quer dizer, a derivada primeira em relação a y vai ser... Tá. Como eu estou procurando o valor de y agora, eu mantenho o y aqui. Mais 3 vezes x quadrado, zero, né? Então, zero. E menos 12, porque eu ainda não sei o valor de y. Isso tudo igual a zero, ou 12y. Já ia perder informação aqui. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu podia passar esse menos 12 para o outro lado, cortar e encontrar o valor de y. Mas como a gente viu, se eu fizer isso, a gente vai perder informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fatorar um valor comum entre esses dois termos. No caso aqui, eu posso fatorar 3y, né? E se eu fatorar 3y nesses termos, eu vou obter aqui y. E aqui eu vou conseguir menos 12 sobre 3, 4, né? 4, igual a zero. Assim, eu consigo que quando o meu x for igual a zero, o meu y vai valer 0 ou vai valer 4. Certo? E assim eu consigo outros 2 pontos, né? Porque quando o meu x for igual a 0, eu vou ter um ponto crítico em y igual a 0 também. E quando meu x for igual a 0, eu vou ter um ponto crítico em y igual a 4. Beleza. Só que eu não sei se esses valores... Se o valor da função nesse ponto é máximo, mínimo, máximo ou mínimo, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o teste da segunda derivada. Então, vou derivar de novo a nossa função. Vou derivar 2 vezes em relação a x. Como eu já fiz a primeira em relação a y, a x na verdade, eu preciso derivar mais uma vez. Então, essa expressão, como tem potencial 1, eu posso cortar. Então vai ficar 6y menos 12, certo? Vou buscar agora também a derivada segunda em relação a y. Tá. Eu vou tombar o 2 do y quadrado, vai ficar 3 vezes 2, 6y, né? 3x quadrado é constante, 0, menos 12. Como o expoente do y é 1, ele some. E a gente consegue derivadas iguais. Isso não quer dizer muita coisa, mas
a princípio elas são iguais. E a gente também tem a derivada primeiro em relação a x, depois em relação a y. Para mim alcançar essa derivada, eu preciso apenas derivar essa derivada em relação a y. Esse termo é constante e a gente vai ficar com 6x, né? 6x. Beleza? Tá. Agora vem a parte trabalhosa. Na verdade, nem tanto, mas é muitos passos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o teste da nossa determinante, né? Só que eu tenho 4 pontos, então vou ter que fazer isso 4 vezes. Então vamos começar por esse aqui que já tá aqui, foi o primeiro que eu achei. Mais 2 mais 2. Na verdade eu vou supor que é uma condição também. Se o ponto for 2 e 2, a minha derivada segunda em relação a x vai ser 6 vezes 12, 12, né? 12 menos 12, 0. E a derivada segunda em relação a y, como é a mesma expressão e os pontos são os mesmos, 0. E a derivada em relação a x depois a y vai dar 12, né? 2 vezes 6. Tá. E com isso, eu posso agora encontrar o valor do nosso determinante. Como a gente viu no primeiro vídeo, o vídeo anterior, para a gente encontrar esse determinante, a gente tem que multiplicar essa derivada, a segunda derivada em relação a x, com a derivada em relação a y, a segunda derivada em relação a y, né? Menos a derivada em relação a x e depois em y ao quadrado. D. O determinante vai ser menos 12 ao quadrado. Na verdade eu nem preciso do valor, mas o valor dá 144. E sendo negativo, ou seja, menor que zero, a gente sabe pelo teste do determinante que no ponto 2 e 2 a nossa função ela é um ponto de célula. Ela não é nem máximo nem mínimo. Eu vou voltar aqui. Quando é menor que zero, ponto de célula, nem máximo nem mínimo. Ou seja, talvez o x seja uma curvatura para baixo e o y para cima, né? E a gente não sabe bem se é um ponto de máximo ou mínimo para aquela função. Ou talvez seja apenas uma reta horizontal e depois lá cresce ou depois diminui, a gente não sabe. Só vendo o desenho mesmo, a gente vai conseguir ver. Tá, para isso eu já encontrei o primeiro ponto. Eu achei que é um ponto de célula. O que eu tenho que fazer? Encontrar para os outros 3 pontos. Então vamos continuar. Vou dar a condição aqui. Se o meu ponto agora for menos 2 mais 2, certo? Esse ponto aqui, né? Eu vou ter aqui minha derivada segunda em relação a x, minha derivada segunda em relação a y e minha derivada primeiro em x, depois em y, vai ser igual a... Tá. 6 vezes 2 menos 12 dá 12 menos 12, 0. A mesma coisa que na outra, né? Essa como é igual a essa, 0 também. A derivada de x depois de y vai ser 6 vezes menos 2, menos 12, né? Negativo. Esses exercícios são bem fáceis de se perder, então eu recomendo fazer bem passo a passo para não acabar errando. Tá. Agora, como eu tenho essas derivadas segundas, teste do determinante. 0 ao quadrado, né? 0 vezes 0. Menos 12 ao quadrado. E eu vou ter de novo que o nosso determinante vai ser menos, porque menos 12 ao quadrado vai ser positivo, então menos 144. Isso é menor que 0. Então, no ponto menos 2 e 2, a gente vai ter novamente um ponto de célula. Eu vou colocar no UFA, né? O desenho dessa função. Eu acho que o UFA não vai mostrar a função em todo o seu domínio, mas talvez dê para ver esses pontos. Tá.
que eu tenho mais? Esses dois pontos. Agora esses dois pontos são mais bem tranquilos de encontrar. Se o meu ponto for 0 e 0, a minha derivada segunda em relação a x vai ser 6 vezes 0, 0, então dá menos 12. E a derivada segunda em relação a y vai ser menos 12 também. Beleza? E minha derivada em relação a x e y vai dar 0, né? 0. Beleza? Agora eu aplico o teste do nosso determinante. Eu vou ter menos 12 vezes menos 12, menos 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. O que eu vou conseguir? Eu vou conseguir que o nosso determinante vai dar mais 144, né? E mais 144 é maior que zero. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se a nossa derivada segunda, ou x em y, ou a segunda em relação a x ou a segunda em relação a y. No caso eu vou pegar, agora como são iguais, tanto faz. Mas eu vou pegar essa aqui, é menos 12, né? E menos 12 é menor que zero. E como a gente viu, quando a derivada segunda é menor que zero, a sua concavidade é para baixo, né? E como a nossa reta tangente está em cima dela, esse é um ponto de máximo da nossa curvatura, ou seja, no ponto 2 e 2, a gente vai ter um ponto de máximo. Valor da nossa função inicial, né? Dessa função aqui. Se a gente substituir o valor 0, 0, a gente vai ter o maior valor dela. Tá. Inclusive, a gente já viu aqui também, né? Quando o determinante é maior que zero e a nossa derivada segunda é menor que zero, a gente tem o máximo, justamente por causa da concavidade. Tá. A gente tem mais um ponto ainda, né? A gente tem o ponto 0 e 4. Então, em 0 e 4, se a gente tiver o ponto 0 e 4, a nossa derivada segunda em relação a x, eu já vou deixar as outras derivadas aqui para ficar mais fácil, x, y, tanto faz. Tá. Quando meu ponto for esse, minha derivada segunda em relação a x vai ser 6 vezes 4, aqui dá 24, menos 12, mais 12, né? A derivada segunda em relação a y, a mesma coisa. A mesma equação, né? Então, mais 12. E a derivada em x em y ou y em x vai ser 0, né? 6 vezes x, que x é 0, 0. Então, a gente vai ter o determinante igual a 12 ao quadrado de novo, menos 0 ao quadrado. Isso vai dar 144 positivo, que é maior que zero. O que eu tenho que fazer agora, quando é maior que zero? Verificar a nossa derivada segunda. E a gente sabe que a nossa derivada segunda, que é igual a 12, é maior que zero. Sendo maior que zero, a gente tem uma concavidade para cima, né? A abertura da nossa curvatura, daquela função, dessa função, é para cima. Não precisa ser uma parábola, pode ser, sei lá, um pouco mais achatado, mas é para cima. E como a gente sabe, a reta tangente passa embaixo, então esse é um ponto de mínimo dessa função. Então no ponto 0 e 4, a gente vai ter o valor mínimo na função. Agora o que a gente tem que fazer? Na verdade a gente já terminou o exercício, mas a gente pode verificar. Esse é um exercício interessante porque a gente pode... Esse conteúdo é interessante, principalmente em prova, porque depois que a gente resolve, a gente pode verificar se esses pontos são máximos ou mínimos. Simplesmente substituindo esses pontos nessa função. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a função aqui. O primeiro ponto, como eu já fiz na ordem aqui, vou pegar o mais 2 e mais 2. Então vai ficar 2, 2. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que substituir na função inicial. Ah, não vai caber. Tá, vou reescrever a função aqui para caber melhor. A função inicial era f
x e y igual a y ao cubo mais 3xy, o x ao quadrado, na verdade, menos 6x quadrado menos 6y quadrado mais 2, beleza? O que eu vou fazer? Agora eu vou substituir esses pontos nessa função. Então vamos lá. 2 e 2. Opa. Quando meu y for 2, então isso aqui vai dar 8, né? Que 2 da terceira dá 8. 8. Mais 3 vezes 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado vezes y. X quadrado dá... Como o x é 2 e o y é 2, o meu x quadrado dá 4. Vezes 2, que meu y também é 2, dá 8, né? Vezes 3, 8... 8 vezes 3 dá 24. 8, 16, 24. 24. Menos 6 vezes 4. 24 também, né? Menos 24. 6, 12, 18. Não, é 4, né? 6, 12, 24, isso. Menos 24 também, né? Porque é 2 ao quadrado. Então, 24. Mais 2, beleza? Mais 24 com menos 24 a gente pode cortar. E a gente fica com 8 mais 2, 10. Menos 24, menos 14. E como a gente viu, no ponto 2 e 2, a gente tem ponto de cela, né? Inclusive em menos 2 e 2 também a gente tem ponto de cela. Então isso aqui não é nem o máximo nem o mínimo, é um ponto intermediário da nossa função. Tá? O próximo ponto vai ser o menos 2 e 2, que dá aí y, a terceira dá 8, né? Mais... Agora vai ser menos, né? Porque o y é 2. Ah, não, tá certo. 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Positivo. Vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24 de novo. Menos 6 vezes 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá também 24. Porque esse menos aqui está sendo elevado ao quadrado, né? Menos 24 aqui também, mais 2. Então a gente consegue o mesmo valor, né? Menos 24 corta com menos 24. 2 com 8, 10. Menos 24, menos 14. Realmente esses pontos dão o mesmo valor. Tá? Poderia ser diferente o resultado da função, sendo pontos de cela ainda assim, mas sendo igual a gente ainda tem certeza que é o ponto de cela. Tá? Próximo ponto vai ser o ponto 0 e 0. Sendo 0, isso aqui vai morrer. 0, 0, 0, 0, 2. Então a gente tem um valor máximo em 2. Beleza? Aqui é o máximo. E o nosso ponto de mínimo vai ser em 0 e 4. Então, 4 a terceira, eu vou ter que usar a calculadora porque eu não lembro de cor. 4 a terceira dá 64. X, como é 0, esse termo morre também, né? Mais 0. Mais menos 0, né? Aí eu vou ter menos 6 vezes 4 ao quadrado dá menos 96 mais 2. Então o que eu tenho que fazer? 64 menos 96 mais 2 dá menos 30. Então esse é o valor de mínimo da nossa função. E assim a gente termina o exercício. A gente conseguiu encontrar que esse valor era o máximo usando nossas 7x pelas derivadas parciais. Opa! A gente encontrou os valores dos pontos de cela e o valor de mínimo.
E meio que parece que tá certo, né? Porque o valor que a gente tinha encontrado que era máximo foi o maior valor entre os outros. O de mínimo foi o menor entre os outros. E os pontos de Stella, que é menos 14, tá entre 2 e 30. Então, bateu. 25 minutos. Eu fiz só um exercício nesse vídeo. Gigante, né? É bem trabalhoso mesmo. Eu acho que vou fazer mais um exercício, né, desse conteúdo. E nos próximos vídeos dessa mesma aula eu vou falar um pouco sobre multiplicadores de Lagrange. Então é isso. E até daqui a pouco.